a sua experiência. Nós estamos te ouvindo, estamos te vendo, sim. O seu nomezinho está como Tainá, mas não tem problema. Pode se apresentar e contar a sua experiência, a sua vivência, tá? Tá bem, amores. É, eu tenho que falar bem perto do computador porque ele é um som um pouco baixo. Mas estão me ouvindo tranquilamente? Muito bem. Não era eu para estar aqui, era para ser a Francisca, porque, bom, eu tenho a tarefa no Estado, no MST, de coordenar o Movimento Sem Terra. E o Movimento Sem Terra tem várias frentes. Uma delas é a saúde. Então, mas em período de pandemia, a gente faz o que a conjuntura nos obriga. Eu me chamo Dilei, vivo na Paraíba há 22 anos, e vim ajudar a organizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Nordeste, e fiquei aqui na Paraíba. E vou pedir desculpas porque a minha vida é bastante agitada, vocês vão entendê-la um pouquinho, e eu não preparei um roteiro de fala, que eu não gosto de falar sem roteiro, mas também não queria deixá-los na mão. Deixá-los na mão porque eu acho que vocês são e serão muito importantes nesse processo e nesse momento histórico do nosso país. No campo, a gente tem muitos problemas de internet, né? Então, a companheira, certamente, que está coordenando o setor de saúde, teve problema de internet. Bom, o, o MST, no seu processo organizativo, ele sempre pensou nas várias necessidades do ser humano. E aí ele vai especializando, ele vai construindo um setor, que a gente chama setor de saúde, mas tem outros setores, né? Todas as necessidades que a gente precisa para sobreviver no campo. Então, tem pessoas que se especializam mais na área da produção, né? Outros na saúde, outros na comunicação, outros, né? Na própria articulação e organização de base, da nossa base. E nesse período de pandemia, então, quase todos nós nos aproximamos muito de duas linhas de atuação, que foi organizar os agentes populares de saúde, né? Aí não só dentro das nossas áreas de assentamento, como também fazer ações solidárias. Então, desde o ano passado, desde que iniciou essa, meu Deus, essa catástrofe brasileira, que não pode dizer outra coisa, brasileira e mundial, né? Porque a gente sempre tem que pensar que a Covid não é uma coisa só, né? Ela é uma doença que está em todos os países, né? E que precisa de ações, inclusive internacionais. E que nós precisamos, inclusive, do conhecimento científico de outros países, lamentavelmente, porque nós temos um governo que não acredita na ciência, que não acredita em Elisângela, em Roberta, que eu estou vendo aqui, em Ingrid, em Pedro Cruz, né? Em Fabiola e todos vocês que estão aqui. Eles não acreditam na ciência. E não há investimento na ciência, né? E aí nós tivemos, né? Tem que apelar para o conhecimento científico de outros países, como, por exemplo, a vacina.
Nesse momento, desde o ano passado até os dias atuais, nós começamos a trabalhar, então, em duas frentes, e todos nós nos dedicamos para isso. Todos nós tínhamos que ter o conhecimento da Covid, não tinha como, conhecimento desde como ela transmite, desde, né, dos cuidados, desde oficina, não tínhamos como sair disso. E a outra frente foi a frente de dialogar com o alimento, né, nesse período. Então, a gente construiu a questão dos agentes populares de saúde e da campanha de solidariedade de doação de alimentos. Nessas duas frentes, isso não aconteceu só na Paraíba, mas no Brasil todo. Aqui na Paraíba, nós iniciamos essa campanha dos agentes populares de saúde. Ela é uma ação que foi feita em todos os estados. Aqui, a gente iniciou muito interessante. No início da pandemia, a gente criou em vários estados, são os agentes populares de saúde, mas está ligada a uma campanha ampla, não, a saúde, o alimento, a doação, né? O cuidado. E aqui nasceu com a campanha, uma campanha, a gente colocou o nome de Campanha Mãos Fraternas. Por que Campanha Mãos Fraternas? Porque no início da pandemia, os agricultores tinham perdido o seu poder aquisitivo, surgiu uma emergência de doação de alimento e doação de leite. E a gente fez uma parceria com o Ministério Público, através do Dr. Godoy, e fomos dialogando com o leite. Nós distribuímos no ano passado 24 mil litros de leite na campanha. E essa campanha se deu o nome de Mãos Fraternas. Só que a gente não queria só distribuir o leite. E como é que a gente ia distribuir o leite e a Covid? E como é que a gente ia agir? E aí surgiu nesse processo, o leite foi a porta de entrada para a gente dialogar com as comunidades. E aí a gente muito colado, né, junto, com a Rede Nacional dos Médicos Populares, que nós temos hoje no Brasil, nós começamos a convocar as universidades, aí que entrou Felipe Proença, que é amigo, que é professor aí da universidade, que está na Rede Nacional dos Médicos, e fomos fazendo reuniões online com os professores da universidade, perguntando o seguinte: o que a academia está fazendo diante de tantas mortes e diante da pandemia? E fomos convocando e convidando pessoas para todo esse processo de debate, de discussão do que fazer para que não tenhamos tantas perdas. E aí, também nesse período surge uma parceria com a Fiocruz, né, ali do Pernambuco, e a gente então foi dialogando com a Fiocruz, e a Fiocruz foi nos orientando e fomos, então, organizando a questão dos agentes populares de saúde. O que faziam esses agentes, né? Por exemplo, eu nunca fui da área da saúde, mas nós tínhamos capacitações, e o pessoal da Fiocruz, tanto da Rede Nacional dos Médicos, como professores aqui da UEPB, alguns médicos, poucos, né? Porque a maioria também, foram nos orientando, e a gente foi, então, indo para as periferias doar o leite, mas também iniciar um trabalho de base de cuidados com a Covid. Então, aqui na região de Campina, que eu moro aqui, a gente organizou e formou em torno de 50 agentes populares de saúde em 7 bairros.
Em João Pessoa, na região litorânea, a gente priorizou só os acampamentos, porque nós ali na região litorânea, nós temos em torno de quase 1.900 famílias acampadas. E então ali nós formamos, a cada 20 famílias, 2 agentes populares de saúde. E foi uma experiência foi e continua sendo uma experiência muito rica, porque até a a segunda onda da pandemia, em nossos assentamentos, nós tivemos problemas de Covid. Nos nossos assentamentos do litoral paraibano, só esse ano, quando veio a segunda onda da Covid, que pegou mais a população de periferia. Em maio, junho, que tivemos casos de pandemia nos acampamentos do litoral, né? Que é raro, né? Porque isso já tinha, né? Esse ano a pandemia triplicou, né? De casos e de número. Então, organizamos lá no litoral os agentes populares de saúde nos acampamentos, prioritariamente, aqui em Campina, na cidade, e no sertão, com mais dificuldade em Patos, mas também nos assentamentos, em torno dos 30 agentes populares de saúde. O papel desses agentes populares de saúde era capacitar, fazer visitas às famílias, levar máscara, a dialogar sobre o cuidado, mas também eram 4 etapas, né, nessa capacitação. Uma das capacitações era para discutir quais os principais problemas do nosso povo, né? E aí vai surgindo novas demandas. E nesse período também a gente dialogou muito com o alimento. Não existe saúde sem alimento saudável. Não existe. E agora a gente está dizendo, não existe. Tem 2 coisas que estão matando o nosso povo. Porque nós tivemos, até final do ano passado, mal ou bem, nós tivemos o auxílio emergencial. Com a saída do auxílio emergencial, o nosso povo das periferias tem 2 coisas que estão matando o nosso povo pobre. A não vacina, né, a Covid, mas também a fome, né? E então, a partir de abril, maio, nós iniciamos uma nova ação, né? E criamos a consigna vacina no braço e comida no prato. E então, hoje os nossos agentes populares de saúde, em sua grande maioria, eles estão trabalhando nessas 2 frentes, no sentido de que orientando a questão continuando a orientação da saúde, mas também muito mais, nesse momento, cuidando do alimento. Mesmo porque esse ano nós tivemos uma demanda muito grande de alimento. Ano passado nós doamos 70 toneladas de alimento de cestas, né, para as comunidades da cidade, as comunidades carentes. Esse ano havia uma demanda enorme para que a gente doasse alimento. Aí nós pensamos, não tínhamos muita alternativa, e nós tiramos uma deliberação. O povo não tem comer, mas também não tem o gás para cozinhar. Então, nós organizamos as cozinhas comunitárias. É contraditório? Por causa quando você distribui comida, a fila, mas aí veio o papel dos agentes populares de saúde, que foi organizar o povo no alimento, na orientação, né? Aqui em Campinas a gente teve problemas, né? Depois vocês vão conhecer aqui, se der certo, eu pedi para jogar um vídeo das nossas cozinhas comunitárias.
Então, assim, a saúde, ela passa também por uma necessidade humana de sobrevivência de comida, gente. É lamentável, assim, nós chegamos a esse ponto que a comida é a fonte de vida, de energia, né? Todos os problemas de saúde, eles são originários do alimento, né? Da nossa alimentação. Então, se eles são originários da nossa alimentação, se as pessoas não têm o que comer, elas vão ficar frágeis, com deficiência. E nesse período, esse ano, então, nós estamos com três grandes problemas na questão que nós estamos percebendo. Nós temos o problema da Covid, nós temos o problema da fome e nós estamos tendo um problema mental, um problema gravíssimo de suicídio das pessoas. Primeiro porque, bom, todo mundo perde parente, essa questão do fique em casa, mas muito mais. As pessoas estão se suicidando, e não é os ricos, não é os pobres. Por quê? Por que as pessoas estão se suicidando? Porque elas não têm alternativa de vida, né? Então, a pandemia, e aí nós tivemos um grande aumento de suicídios, né? E tivemos um grande aumento de feminicídio também, de assassinato de mulheres. Esse slogan, que nós precisávamos, né, para resolver o problema da Covid, que é o distanciamento, o uso de máscara e a vacina, né? Isso nas periferias, gente, é outro mundo, né? Então, assim, quem está lá, quem tem algum emprego, que não precisa ir trabalhar, não sei o quê, mas os pobres, eles têm que, todo dia eles saem de casa. E a gente, e uma dificuldade, o pessoal não quer usar máscara, né? Então, assim, não há uma campanha que incentive a utilização de máscara, porque, assim, se você não consegue fechar uma economia ou parar, né, o mínimo nesse momento é fazer com que as pessoas utilizem máscara, né? É o mínimo, e o distanciamento. Mas as pessoas da periferia não têm. E aí nós temos outro problema no meio do povo pobre, que é o pentecostalismo, né? O negacionismo. Hoje, a política negacionista, né, que está implementada nesse Brasil, todos os dias, ela não incentiva a utilização de máscara, né? Vocês podem pegar aí, daqui a pouco eles me cortam aqui da internet, pode pegar o presidente, né? Ele não usa máscara, né, a partir do representante, mas a periferia, ela está tomada por uma ideologia de que Deus vai salvar, né? E que Deus, deixamos tudo na mão de Deus, não precisamos usar máscara, não precisamos do distanciamento, né? É Deus que vai cuidar de nós. Então, nós chegamos a um extremo na nossa sociedade brasileira, né? Isso coloca em xeque o conhecimento científico, né? Ninguém aqui é contra a opção religiosa, nós também não somos, ninguém é contra, cada um tem sua opção religiosa. Mas quando essa opção religiosa, quando essa religiosidade do povo, ela é utilizada e ela está sendo construída para ir contra o saber científico, aí é grave. É gravíssimo. Então, nós estamos chegando a este ponto. Então, nós estamos trabalhando, eu posso até disponibilizar, nós estamos construindo novos materiais
da saúde. Agora nós construímos um material orientando a questão. Nós nunca tivemos, assim, é difícil para nós enquanto MST, né? Mas a gente tem que, de acordo com o que nós estamos vendo na realidade, e construindo e elaborando um pouco esse nosso pensar de acordo com as necessidades. Então, agora a gente acabou de construir como é que a gente, que eu ainda não consegui ler, confesso para vocês, mas uma cartilha sobre sanidade mental. Olha, onde que nós tivemos que nos... Né? E aí a gente vai, né, como diz assim, pede ajuda aos universitários, aos intelectuais, né? Mas construímos agora, então, esse, esse material, né? Como orientação de guia né, que a gente pode disponibilizar para vocês. Estamos reconstruindo, trabalhando, dialogando bastante com o alimento, né? Que tipo de alimento nós precisamos para nos manter. Agora tem que dar comida do jeito que a gente pode, mas também a gente precisa dialogar a questão do veneno, a questão do alimento, a questão da relação do nosso corpo humano com o alimento, né? Então, essa seria também uma da segunda frente, né? E a terceira frente que nós estamos trabalhando muito é a saúde e o meio ambiente. Vocês têm percebido aí as falcatruas, né, na questão do meio ambiente. Mas não existe... o ser humano, ele vive uma relação, né, entre a Terra tem vida, entre a natureza, né, e nós não podemos viver um sem o outro, né? Vamos, por exemplo, a Covid, ela hoje, ela está bem, a gente assim, bem mais, a causa, ou por onde a gente pode pegar a Covid, é através do ar, né? Nem tanto no tato das coisas, né? Acho que o conhecimento científico já nos foi alertando mais, né? E não é muito no tato, não, esse negócio. É claro, precisa higienizar as mãos e tal, mas muito pelo ar. Quem produz ar nesse país? Se não é as plantas, se não são as árvores, né, que criam oxigênio. Né? Imagina, nós precisamos respirar 25 mil vezes por dia. E como é que está esse ar que nós respiramos? Né? Ou está contaminado com Covid ou com poluição, que está dando outros problemas, né, de saúde. Então, se a gente separar, né, o estudo, a saúde, sem estar vinculado ao meio ambiente, à vida, à alimentação, né? Nós vamos separar parte da nossa vida. E a vida, ela é como se fosse uma engrenagem. Se o meio ambiente, se tua vida afetiva, econômica, né? Se sua alimentação não for adequada, o ser humano ele vai ter problemas gravíssimos de saúde, né? Gravíssimos com seu corpo. Então, essa inter-relação ela é muito importante ser feita, né? Tudo tem vida, a terra tem vida, tudo tem vida, né? Então, esse aspecto do ar. Que, lamentavelmente, inclusive, está sendo privatizado, inclusive, o ar, né? Então, privatizam a terra, privatizam as riquezas naturais e o ar. Então, agora, nesse novo momento, a gente está trabalhando bastante essa inter-relação, né, entre natureza, certo? Então, nós decidimos plantar em 10 anos 1 milhão, 100 milhões de árvores, né?
Ok. Voltou? Sim, estamos te ouvindo, Dilei. Ok. Então, essa coisa, essa relação com o meio ambiente, ela é importantíssima. Meio ambiente, comida, né? Comida saudável, né? Porque, lamentavelmente, o Brasil hoje é um grande exportador de commodities, né? De matérias-primas, mas ainda quem produz o alimento são os camponeses, né? 70% do alimento que vai para a mesa são dos pequenos agricultores ou dos assentamentos. Então, os agentes, eles passam esse ano a cuidar, continuamos cuidando do povo. Nosso lema é: o povo cuida do povo, né? Porque não tem política pública. E defesa incessantemente do SUS e da vacina, gente. Né? Bom, estamos esperançosos e fiquem felizes que todos nós agora estamos morando nesse Nordeste. Né? Me parece que nós, nordestinos, eu não sou nordestina, mas digo nós, nordestinos, pelo tempo que eu moro aqui, nós vamos ter ainda esse privilégio, por essa articulação, ainda de sermos todos vacinados até outubro no máximo, né? Os governadores do Nordeste estão investindo bastante em compra de vacina. Então, isso para nós já é uma esperança. E aí, assim, ó, eu não preciso rezar missa para o vigário, que todos vocês sabem muito mais do que eu nessa área de que só existe um caminho para nós reduzir o número de mortos, que é a vacina. Né? E, e aí, assim, agora, qual é o papel também nosso dos agentes agora? É fazer com que o povo se vacine. Tem gente que não quer se vacinar, porque o pastor lá da igreja está dizendo que não se vacine. Porque, né? É duro, viu? Então, agora passa um momento de motivar as pessoas para ir se vacinar. Né? Então, como ele não acredita no conhecimento científico, tiraram isso dele, ele está, né? E o negacionismo é que está permeando a nossa sociedade. Nós temos, inclusive, agora a nossa missão é fazer com que o povo se vacine, né? E convencer o povo a se vacinar. Então, a coisa não é tão simplista assim. Então, nesse momento, nós temos que convencer o nosso povo, né? Essa é a nossa tarefa, da vacina como a única saída. Nós temos, para convencê-lo, quem sabe a gente, na hora de dar um prato de alimento, a gente pode convencer, né? Porque a gente tem que dialogar com esse povo, né? Para que ele se vacine. Né? Então, a gente continua nesse permanente diálogo com o povo para motivar a questão da vacina. Bom, eu não sei se vai dar para passar o vídeo agora, porque aí vocês também, a partir do vídeo, fariam algumas perguntas. Vocês vão perceber, através do vídeo, né, a questão do alimento, da solidariedade, e aonde que nós estamos, os agentes, onde é que nós vamos parar. Então, a questão da saúde não é nós que determinamos, né? É a necessidade que nos determina o que é prioridade, cuidar. Quem é que está botando o vídeo? Estamos no litoral sul da Paraíba, próximo à divisa com o estado de Pernambuco, coração do Nordeste brasileiro. Lugar de solo fértil, gente guerreira e de povo trabalhador. É nessa região
que o movimento das trabalhadoras e trabalhadores sem terra, junto com diversas organizações sociais, partidos políticos e poder público, vem desenvolvendo ações de combate à fome nesse período tão crítico que a pandemia nos colocou, potencializada pela omissão do governo federal. Uma dessas ações é a Cozinha Solidária, que leva alimento pronto para o consumo em diversas localidades aqui de nossa região, como na cidade de Alhandra, que são distribuídas mais de 3.000 refeições por semana. Lá é uma parceria muito significativa entre o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra e a Prefeitura de Alhandra, que cede espaço, mão de obra e logística para a distribuição das refeições. E assim, é muito gratificante, né? Através da agricultura familiar do MST, a gente está fazendo essa ação de alimentar aquelas pessoas, né, de bairro mais humilde, que estão passando por dificuldades, né, desempregado, e o MST está fazendo sua parte, e está levando comida para alimentar, comida para a mesa dessas famílias. Já em Campina Grande, o movimento, junto com outras entidades e sindicatos, ocuparam a cozinha comunitária no bairro do Jeremias e, com forte apoio do Centro de Formação Elizabeth João Pedro Teixeira, situado na cidade de Lagoa Seca, vem desenvolvendo uma ação solidária ainda maior e beneficiando milhares de famílias carentes desta localidade. Sou líder comunitária do bairro do Jeremias, onde a gente está ocupando há quase 2 meses, junto com o pessoal dos movimentos, não é isso? E a gente, como é que funciona? A gente disponibiliza umas fichas para a comunidade, a gente sabendo que está num período muito difícil de pandemia, a gente tem toda a organização na forma de higienização, a gente disponibiliza máscaras, álcool em gel, touca para as pessoas que entram na hora da alimentação, para pegar a alimentação. A gente disponibiliza à noite em torno de 800 alimentações noturnas. São comidas diversificadas e está sendo muito gratificante esse trabalho. A gente tem uma forma muito grande de agradecimento ao pessoal do movimento. A gente hoje, como voluntário, tem 20 pessoas, eu faço parte do grupo de voluntários. É um orgulho imenso fazer parte dessa ocupação, né, dessa iniciativa do pessoal, e sou eternamente grata. Em nome de toda a comunidade, eu agradeço. Eu fiquei muito feliz no dia que iniciou esse restaurante para abrir. E eu fiquei tão alegre porque na época que era aberto aqui, o pessoal chegava cedo, saía com a sua comida. Oh, que maravilha! Então é por isso que eu digo, muito obrigado por essas mulheres, esses homens que vieram fazer esse trabalho aqui. E vocês que estão acompanhando de perto. Muito obrigado mesmo. Portanto, a vida tem que ser preservada para a gente ir construindo uma esperança com o nosso povo e uma sociedade mais justa e igualitária. Então, isso é o início de uma construção coletiva e de uma resistência popular, porque o povo cuida do seu povo. E esse é o momento de a gente cuidar do nosso povo e lutar permanentemente o gesto de solidariedade em defesa da vida. Em um país que tem um governo que flerta com a morte e tem a miséria extrema das pessoas como política de Estado, ser solidário com quem mais precisa é, no mínimo, nossa obrigação. Essas ações do MST aqui no litoral sul da Paraíba têm levado mais de 28.000 refeições por mês à mesa de quem nada tem. É preciso mais, é preciso muito mais, porque quem tem fome tem muita pressa. Muito bem. Mais alguma fala, Dilei? Mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que a pergunta é para nós,
se o que nós estamos fazendo e construindo é saúde. Bom, deixo agora para vocês as perguntas e dialogar um pouquinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Adilei pela participação, pela riqueza das experiências que ela trouxe, das ações, né? Eu sou suspeita para falar porque eu sou da área de nutrição, né? Sou estudante de nutrição da UFPB e eu estou maravilhada, né, com as ações que ela trouxe no âmbito da nutrição em meio à pandemia, né? Num cenário tão desafiador, vocês buscam fazem o possível, né, para levar o alimento a essas famílias carentes. E essa promoção da saúde no âmbito da nutrição, ela se torna um grande desafio, como justamente Dilei falou, porque o investimento está sendo muito escasso por parte dos governantes, né? Nós tivemos aí a extinção do CONSEA, né, que era um dos grandes orientadores da promoção à saúde no âmbito da nutrição. E aí é como Dilei falou, os agentes populares de saúde precisam, a partir disso, ter a autonomia para enxergar o cenário, enxergar as demandas daquela população, se reunir e promover as políticas de saúde no âmbito da nutrição. Por quê? Porque o investimento não está vindo de lá. A orientação não está mais vindo de lá, né, do CONSEA. Então, é necessário ter essas ações que ela falou. E ela falou uma frase muito assim interessante, que é: vacina no braço, comida no prato. Por quê? Porque a comida no prato é tão importante para a sobrevivência quanto a vacina no braço. E muitas vezes isso está sendo esquecido por parte dos maiores, né, dos governantes lá de cima. Estão focando na vacinação e muitas vezes esquecendo das famílias que estão morrendo por parte de falta de dinheiro para comprar alimento, para fazer o alimento, né? Nós vemos aí um aumento da inflação acerca dos alimentos, o leite está mais caro, o feijão está mais caro, o arroz está mais caro, a banana está mais cara, tudo está mais caro. E aí, o que é que essas famílias vão fazer? E outra, falando na área da nutrição, por parte da parte técnica, vacina no braço, comida no prato. Por quê? Porque através da vacina, ela vai induzir o quê? A imunidade. Ela vai induzir a produção de anticorpos. Sabemos que anticorpos são proteínas. Anticorpos são compostos por aminoácidos. Acerca disso, se o indivíduo não tem uma ingestão de proteína adequada, não tem uma ingestão de aminoácidos adequada, como é que esse indivíduo vai produzir anticorpos efetivamente? Se ele não tem o substrato para produzir anticorpos, substrato para produzir a proteína, os aminoácidos necessários, o pool de aminoácidos necessários para a produção de imunidade efetiva. Os estudos mostram que a ingestão de proteína baixa, a ingestão de alimento baixa, automaticamente baixa a imunidade. Então, essa população fica mais vulnerável às infecções. Por isso que é tão importante a vacina no braço, sim, mas também a comida no prato, sim. Né? Então, eu achei muito interessante a fala, estou maravilhada com a fala de Dilei, com as experiências que ela trouxe, com as ações que os agentes populares de saúde estão buscando, estão realizando. E eu fico feliz em saber que, apesar de tantos desafios, né, ainda existem pessoas que acreditam, que lutam, que vão atrás para fazer o bem, para promover a saúde dessa população, né? E é isso, agradecendo mais uma vez a Adilei. E se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma experiência a mais, algum comentário a mais, pode ficar à vontade. E agora eu vou abrir espaço para quem quiser comentar, complementar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou trazer mais uma experiência. Fique à vontade. Janaína, pode falar, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade.
Certo, boa noite, né, a todos e todas. Eu queria agradecer a fala de Dilei, né, eu acho que, assim, um momento como esse, né, que as coisas se aprofundam, né, eu acho que os movimentos sociais se mostraram para que vieram e mostraram o seu valor, como sempre vem acontecendo, né, mas, infelizmente, o que parte da hegemonia é que os movimentos sociais são pessoas, né, que são sem futuros, que não estudam, que não trabalham, que estão no campo querendo roubar a terra do outro, e isso não tem nada a ver, né? E assim, o MST a gente já conhece a construção e a caminhada do movimento MST. Então, assim, ele mais uma vez, né, se colocou no fronte de uma situação que ninguém estava esperando, né? Então, assim, você garantir concretamente uma alimentação de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social, isso para mim na pandemia, isso era para estampar a capa dos jornais, né? Então, infelizmente, a gente vê que não há esse processo, né, de incentivação de valorização. Né? E eu acho importante trazer um pouquinho o que Dilei falou, a Elisângela já comentou, né? Eu acho que num momento como esse é colocar a necessidade das pessoas que já é desde antes, né? Desde sempre. Né? As pessoas já carecem de moradia, de saúde, de lazer, de alimentação. É claro que com a pandemia as questões sociais se aprofundam, né? Mas, assim, pessoas que nunca estiveram interessadas em discutir as condições de vida que vivem os trabalhadores do campo e da cidade agora se colocam a favor da reabertura de setores que vão prejudicar mais ainda o controle dessa pandemia e que querem garantir isso em detrimento das condições sociais. Então, é um discurso assim que é fadado, né? Mas quando a gente pega os movimentos sociais que estão na luta sempre pelas condições materiais, aí a gente realmente vê a importância e a trajetória desses movimentos no país, né? E aí, esse movimento do campo aí que a gente às vezes não consegue enxergar, né? A gente na cidade, que são coisas diferentes, mas que estão na luta. Então, ele se coloca aí para a cidade para que veio, né? Então, essa questão que a gente fala, né, da questão de não é que a gente não quer garantir a sobrevivência das pessoas, a gente quer. A gente quer garantir a sobrevivência dessas pessoas num contexto de pandemia, mas não é o que acontece. Acontece que a necessidade de uma reabertura de comércio para atender diversos setores sem pensar nas pessoas que vão se expor à Covid-19. Por exemplo, quando a gente pega as taxas de morte e morbidade por Covid-19, são as pessoas que estão na periferia, são as pessoas negras, são as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, por quê? É só a questão, por exemplo, da deficiência nutricional? Também. Mas é a questão das condições de vida daquela pessoa, de se expor, de não ter água, de não ter EPIs necessários para sair na rua, né, de ter só aquela máscara, né, que foi viabilizada de qualquer forma. Então, não é só isso. E quando a gente pensa a pandemia, vem os fatores que já condicionam isso, né? Se é uma pessoa que não tem condição material de fazer as precauções necessárias para o controle da pandemia, claro que ela não vai ter condições de responder se ela tiver um quadro grave a essa pandemia, porque a gente não tem acesso, infelizmente, no país, mesmo com o Sistema Único de Saúde, à média e alta complexidade necessária para atender essa população. Então, assim, essa fala é extremamente importante, né? Acho que nesses espaços, espaços como esse, com outras pessoas, né, de vários setores, que colocam a importância de estar organizado, seja no movimento social, na cidade ou no campo. Então, assim, eu achei lindas as coisas que se sucederam do MST, né? É de uma solidariedade, né, de classe importantíssima, né? Que a gente não vê. E, às vezes, esses setores que dizem que estão lutando em detrimento do trabalhador, da condição da não perda de trabalho, não ajudam, né? Como a gente vê o governo federal tentando coibir uma ajuda de custo para as pessoas porque elas estão em situação de vulnerabilidade agora na pandemia. Não, a gente tem 14 milhões de desempregados desde sempre. E onde é que está o governo federal? Onde é que estão esses setores? Mas os movimentos sociais não, estavam na luta para garantir alimento, para garantir as condições de trabalho, o trabalho, a moradia, as condições sanitárias. Então, é extremamente importante. E esse contexto se aprofunda, né? A gente vê que um contexto que se aprofunda dentro da estrutura do capital, a gente tem a perda de direitos e não a garantia de direitos. Então, ao mesmo tempo que a pessoa diz que quer reabrir o comércio, quer garantir as condições de trabalhador, a gente tem perda de direito. Então, não existe lógica e razão.
E só agradecer a fala de Dilei, né? E queria que ela falasse um pouco quais os desafios dela de estar organizada nesse contexto de pandemia, né? Que a gente sabe que a gente, quando está organizado em algum movimento social, em alguma ação, né? A gente precisa se encontrar, a gente precisa se organizar, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente tem as dificuldades na pandemia do acesso à internet, né, do acesso aos meios de informáticos, falar como é que é esse desafio deles se organizarem. E eles conseguiram se organizar excelente, né? Coisa que a gente não consegue, às vezes, na capital, com internet, com computador. A gente vê hoje que a sala está cheia, mas em outros espaços a gente não consegue. Então, esses desafios que a pandemia impôs para eles organizar essas ações extremamente necessárias na pandemia. É só isso. Obrigada. Já quer que eu responda? Quem está na... O MST tem uma metodologia, geralmente eu mais pergunto. Mas querem que eu faça uma palhinha? Pode responder, Edley. Pode responder, pode ficar à vontade. Gente, eu tenho 54 anos. A orientação do MST foi cuidado, né? Quem puder, a maioria fica em casa, mas, gente, não dá para a gente ficar em casa vendo o outro morrer. A gente tem que fazer alguma coisa. É um sentimento. Então, assim, o que nos encorajou para ir organizar o povo? As orientações científicas, os médicos. Olha, vocês têm que usar máscara, vocês têm que fazer o distanciamento, né? Quando vocês chegar lá na comunidade, vocês têm que higienizar as cadeiras, vocês têm que levar água, né? Isso foi nos encorajando para a gente fazer esse trabalho. Por exemplo, aqui em Campina, foi retirada toda a atenção primária dos bairros no período da pandemia. Toda. Não tinha uma pessoa fazendo atendimento primário. Né? Nós fomos muito loucos. E às vezes a gente brinca, né? Porque a gente não para. A gente evita andar em ônibus, claro, né? Assim, circular evita, né? Sempre tem carro, limpa. Carro, nós não temos carro, não. Professor, né? Que a gente tem os professores da universidade, um sindicato que nos leva, nos traz, né? Isso é muito bonito nesse processo de construção, né? Tem gente que não sai mesmo de casa, mas vai fazer campanha financeira, vai ajudar a preparar uma cartilha, preparar uma aula de outra forma. Então, nós trabalhamos com as duas coisas, com online, né? Cursos online também, mas não tem jeito. No campo, gente, tem que ir lá. Não tem jeito. Né? Não tem internet lá no campo. E o povo não gosta de ficar nesse negócio aqui. Eu estou aqui porque é uma decisão de que, pelo fato de estar coordenando o MST, eu tenho que ter uma internet e um computador, porque eu tenho as reuniões nacionais, não dá para viajar para São Paulo, não dá, né? Mas, assim, a gente tem trabalhado com essas duas frentes, a online, mas o presencial, gente, não tem jeito. E a gente ficava brincando, sábado passado, nós tivemos várias atividades, nos dividimos. Chegou uma doação de 1,5 toneladas de macaxeira, trouxemos as cozinheiras para descascar a macaxeira, tinha a reunião com os médicos para discutir um projeto com a Fiocruz. E ainda a gente tinha uma doação de alimento para um pessoal sem teto e tinha uma atividade de recomposição de mudas do viveiro de mudas. Bom, a gente se dividiu. Aí nós chegamos, aí se juntamos todos para organizar a cesta. De manhã cada um foi para uma trincheira e ao meio-dia almoçamos, descansamos 1 hora e fomos organizar 70 cestas para entregar para um acampamento de sem teto. E na hora de organizar essa cesta, a gente brincava. Eu acho que a Covid ainda não pegou nós,
porque não dá tempo dela grudar em nós. Nós não paramos, mas não é isso, né? Nenhum de nós vai para bar, certo? Nenhum de nós que está na comissão de frente vai em bar, vai em restaurante fora, né? A gente, quando sai, geralmente é com máscara, mas é com duas máscaras, né? Uma mais fina embaixo, outra mais grossa. Então, assim, a gente tem uns cuidados internos, né? E o distanciamento. Então, se às vezes a gente anda meio junto, é porque a gente se conhece, né? Lá no mesmo espaço e tal. Mas, aonde é que pega Covid, gente? É bar, é festa, é esses cantos. Não é no trabalho com o povo, não, gente. Né? Porque eu posso bater na porta de alguém e eu fico 1 metro, 2 longe. Não preciso estar lá me abraçando. O pessoal sabe disso, nem as pessoas querem te abraçar. Então, o distanciamento e a máscara, ele fez até hoje nós sobreviver. E nadinha de festa. E a gente trabalha com juventude e às vezes eu digo, tudo bem, hoje vocês, né? Alguém vai lá no mercado, compra uma cervejinha e vocês vão tomar na casinha de vocês. Mas não vão para bar. Né? Porque ninguém é de ferro, né? A juventude gosta da música, gosta de beber uma cachaçinha. Nem por isso deixou de beber só cachaçinha, nem por isso quando teve uma, né? Depois de trabalhar duro o dia todo, tomar, né? Merece, ninguém é de ferro, mas a gente teve, assim, não é coisa, é cuidados mesmo e orientação para a gente se cuidar. E a gente, assim, aí é muito duro com as pessoas, muito duro. Tu vai para a festa, né? Assim, a nossa juventude. Então, e a gente orienta bastante o nosso povo. Então, esse processo organizativo, ele precisa ser orientado, né? E é isso que nos dá segurança para a gente fazer o trabalho. E aí, estruturalmente, o nosso setor, nós estamos... inclusive, eu até pensei aqui, vocês nem sonham, mas eu fiquei com vergonha. Deu um problema na agenda, o coordenador nacional do setor de saúde do MST está em João Pessoa, hoje à noite. Porque nós estamos fazendo um intercâmbio para a produção de cannabis, né? Com um abraço, o MST, e aí eu até disse para Felipe que eu não podia porque eu estava com esse povo fazendo um intercâmbio, mas acabou não dando, porque a gente quer construir, criar, né, tirar esse preconceito contra a cannabis, mas tratar a cannabis como um instrumento com um remédio, né? E quem tem terra, quem pode produzir, né? Só que aí a gente também a gente também não tem domínio de tudo, né, gente? Então a gente também está aqui para aprender como vocês, né? Mas eu fiquei assim, quase 7 horas, eu quase que diga para ele, vamos entrar na conversa, mas a gente pode articular uma outra prosa, a gente pode pedir para ele entrar, né? Para vocês terem uma noção assim da grandiosidade que é o setor de saúde. Então, o nosso setor de saúde hoje, nós estamos organizando, tem 2 pessoas que fazem parte da direção, que coordenam o setor de saúde, que no caso era a Francisca, que ia entrar, e o Dantas, que é médico, formado em Cuba. Nós temos 4 médicos. O MST formou 70 no Brasil, não, 104 médicos. Aqui na Paraíba nós temos 5 formados em Cuba, mas também estão salvando vidas nos hospitais, né? Então, a prioridade deles é ir para o hospital salvar vidas, né? Então, eles têm trabalhado muito mais que os demais, porque no interior do estado não tem médico, gente. Não tem médico. Então, assim, você não pode nem pedir mais coisas deles. Eles não dormem, eles trabalham noite e dia.
para salvar vidas naquela região de Pato Souza, que os nossos médicos, não tem médico nesse interior. Estão me pedindo um médico para Camalaú. De lei, pelo amor de Deus, veja se na rede nacional dos médicos a gente consegue um médico para Camalaú para ganhar 15 mil. Bom, se vocês conhecerem algum, né? Não tem médico. Né? 15 mil não é tão pouco assim, né? Não é um salário, não é um salário mínimo. Mas, assim, né? É uma necessidade, mas quem tem, né? Também tem que quebrar um pouco essa coisa da elite, né? Dentro da medicina, né? Vocês viram a diferença, né? Os médicos que defendiam a cloroquina e os médicos cientistas, né? Que diziam, olha, não é esse o caminho para a gente dar Covid, para a gente salvar a vida, né? Né? Então, assim, em todos os locais, em todos os setores, a gente tem no nosso meio os que defendem o não conhecimento científico e tem os que se apropriam do conhecimento científico com responsabilidade. Né? Então, bonito, eu acho, vocês têm esse papel lindo, né? E aí, assim, o Paulo Freire, eu sempre, na fala da Elisângela, se eu não me engano, e da outra companheira, o Paulo Freire, ele tem um livro muito bonito, porque ele diz assim, olha, do extensionista para o campo, né? Ele diz, olha, o veterinário não tem que cuidar só das doenças dos animais, ele tem que cuidar de quem cuida dos animais, né? Isso é lindo. Então, se nós, enquanto agentes de saúde ou pessoas que amam, né, o nosso povo, nós temos que cuidar da vida. Né? Eu cheguei num bairro, bom, quem me capacitou? Eu não tinha muita noção, fui lendo, fui aprendendo. Aí, uma senhora me perguntou, por acaso a senhora é médica? Eu disse, poxa, estou sabida, né? Estou sabida, me chamando de médica. Aí eu lembrei do Tchê. O Tchê dizia assim que para a gente não precisa ser médico, basta ter coração. E eu falei para ela, eu aprendi lá com o Tchê, né? Mas o Ernesto Che Guevara, que foi médico, né? Mas ajudou a fazer a mudança estrutural em Cuba, né? Que inclusive fez 93 anos ontem. Ele disse que, né, para ser um bom médico, basta ter coração, ter sentimento, né, de cuidado, né? Então, eu voltei para casa rindo e acabei escrevendo uma lindíssima carta. Eu dificilmente escrevo, mas essa carta acho que está ainda lá nós temos um Facebook chamado Campanha Mãos Fraternas. Eu acho que essa carta, eu voltei tão indignada, porque tinha uma enfermeira nessa oficina, não sabia nem como se comportar no período da Covid. Uma enfermeira do trauma. Né? Eu fui ensinando a questão da vela, como é que o vírus se propagava, a questão do álcool em gel. Ela disse que não tinha noção, foi bem no início da pandemia. Eu disse, meu Deus do céu, muito perdido, porque eu não tenho domínio científico, imagina, não me especializei nessa área, uma pessoa que está nessa área não sabe como cuidar do povo. Eu voltei indignada. Acabei não conseguindo dormir, escrevi uma carta, né? Um texto sobre aquele dia, porque eu voltei muito indignada. Né? Então, às vezes, o sentimento, a sensibilidade faz a gente buscar conhecimento, faz a gente superar, né? E buscar saída nas coisas. Né? Então, agora, se a gente perder o sentimento do cuidado do outro, aí a gente não consegue se motivar para estudar, para buscar o saber, para intercambiar, para todo dia ir para a universidade, para que esse conhecimento resolva os problemas do povo. Né? Bom, me empolguei. Então, mais uma vez,
Nós agradecemos a participação de Dilei, foi muito rica, cada experiência que ela trouxe, cada ação. E agora eu passo para Ingrid, que ela vai finalizar com um cordel, com a leitura de um cordel. Após isso, nós daremos os avisos finais, né, sobre o certificado, sobre as ações do PNAB, para encerrar, e os agradecimentos finais, tá? Então, eu vou passar para a Ingrid agora, que ela vai ler o cordel. O dia que o SUS visitou o cidadão. Esta é uma boa história digna de um cordel. Trata de quando o SUS e um usuário fiel resolveram discutir, cada um o seu papel. João sempre reclamou da fila e do atendimento. Sempre que precisou, sentia um ressentimento de nunca ser recebido conforme o merecimento. Mas João nunca fez nada, só sabia reclamar. Não sabia que ele mesmo poderia ajudar. Tinha vários elementos para a situação mudar. Um dia, em profundo sono, o SUS lhe apareceu e foi logo se apresentando e explicações lhe deu. Que o SUS não é do governo, que o SUS também era seu. E ainda disse ao dormente, você vai me auxiliar a ficar mais atraente, a mais pessoas curar e nas decisões que tomo você vai me ajudar. Mas João lhe perguntou por que justamente eu. Não sou doutor nem político, dinheiro só sei do meu. E missão igual a essa nunca me apareceu. Mas o SUS lhe disse logo, melhor que você não há. Você me conhece bem, quando precisa estar lá. Consulta ou emergência, sabe onde o furo está. Tem um jeito muito fácil de todo mundo ajudar. Através da ouvidoria você vai me procurar. E se ela não existe, vai pedir para criar. Mas só isso não resolve, respondeu João na hora. É preciso muito mais e essa solução demora. É melhor procurar outro, vou ter que ficar de fora. Não tenha medo, João, foi o que disse o SUS. Não queira fugir agora da missão que lhe propus. Se você não ajudar, solução não se produz. É no grupo de trabalho que você tem que entrar e a sua opinião lá você vai mostrar. E quando ver um problema, a solução vai buscar. E os problemas são muitos, emendou o SUS dizendo. Mas sei que com sua ajuda eles vão se resolvendo. Porque não é só você, tem muita gente querendo. Mas antes de me ajudar, você precisa saber. São vários os seus direitos. Você deve aprender. Se alguém não respeitar, você vai se defender. Vou lhe mostrar um exemplo. Quando você se internar, tem direito de escolher. Quem vai lhe acompanhar, se parente ou se amigo, ninguém pode reclamar. E se estiver na fila, uma outra novidade. No atendimento do SUS, vale a solidariedade. E quem estiver mais doente, tem a prioridade. João então respondeu, eu estou gostando de ver. E o SUS lhe disse, tem mais. Melhor ainda vai ser se equipes e usuários tentarem se conhecer. Para findar essa conversa, agora preste atenção. Todas essas mudanças e as outras que virão têm um nome bem bonito, é a humanização. Então João acordou, meio sem acreditar, mas estava decidido, não custa nada tentar. Se o SUS pediu ajuda, todo mundo tem que dar. Bem, isso aqui foi um cordel que eu peguei do Ministério da Saúde, gente. Mas, enfim, só foi para a gente se despedir hoje. Agradeço muito a Dilei, porque, como ela falou, ela estava super corrida. Ela trouxe esse depoimento tão importante para a gente ouvir no dia de hoje. E agradeço a vocês por terem tirado um tempinho, assim, desse horário que é horrível, né? 6 às 9. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Todos estamos muito, muito agradecidos. Foi momentos muito importantes de compartilhamento. E se Dilei precisar sair, pode sair, viu, Dilei? Agradecemos muito, muito sua participação. Todo mundo, acho que gostou muito de ouvi-la. Só quero fazer um comentáriozinho. Comida no prato, vacina no braço e fora um germe genocida, Bolsonaro. E todos e todas, se no sábado puderem botar 2 máscaras com álcool e gel, com distanciamento, nós temos. Esse é o principal assassino do povo. Gente, é 500 mil de pessoas que estão indo. É 1.000 mortos por mês na Paraíba. Gente, né? Então, assim, a gente também tem um inimigo nessa história, as causas, né? E a CPI está muito clara, gente. Né?
não quis comprar vacina. Ele não ama o povo, né? Ele ama a morte. Quem ama a morte não merece estar no governo, nem ser presidente desse país. Um beijo, muita energia, muito amor no coração, muita sensibilidade humana. Vale a pena sonhar ainda. É possível, se a gente quiser viver. Forte abraço, beijos, obrigada, queridos, queridas. Tchau, Dilei. Muito, muito obrigada por tudo. Gente, antes que todo mundo saia, só para avisar que os certificados vão sair com 30 dias. Quem não tiver conseguindo se inscrever, fale comigo no celular urgente, porque é só até hoje a inscrição do CIGA. E em relação à frequência, eu já passei, tá bom? Já peguei o nome de quem estava aqui. Mas fora isso, se alguém tiver algo para comentar, estamos aqui. Vou colocar meu telefone. Muito obrigada a participação de todos, que interagiu, que comentou, que trouxe experiências. Foi tudo muito rico, foi tudo maravilhoso. Eu amei. Espero vocês nas próximas atividades do PNAB. Sigam a gente lá no Instagram. Fiquem ligadinhos. A gente sempre oferece oficinas de educação popular, de vigilância em saúde. Então, nós esperamos vocês participarem das próximas ações também, tá? Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite, obrigada. Ingrid, boa noite, já pode sair já?